Brasil Entrevista. Entrevista de hoje realizada pelo Elias Aredes. Aqui no Jornal Brasil Agora vamos falar sobre reforma tributária, os vários aspectos envolvidos na reforma tributária. E nós estamos aqui com o advogado Guilherme de Ferreira, ele que é componente da Lara Martins Advogados, é especialista em direito tributário, pós-graduando em direito tributário aplicado e diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB em Goiás. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal Brasil Agora. O prazer é meu e olá a todos que estão nos escutando. Doutor, sob o ponto de vista jurídico, a reforma tributária vai facilitar ou vai dificultar a vida de vocês, advogados? Olha, eu começou com um assunto polêmico e bom. A reforma tributária, ela veio com uma intenção de simplificar os impostos, né? Então, a ideia da reforma tributária era pegar 5 impostos e transformar em um. Mas a gente já viu que não é a realidade, porque em que pese os 5 impostos tenham se tornado um, que seria o IVA, ele foi derivado em 2. Então, nós temos ali o IBS e o CBS. Então, na ideia, era para ter transformado 5 impostos em um, e na realidade eles se transformaram em 2. E ainda assim, foi criado mais um imposto, que é o imposto seletivo, né? O imposto do pecado. Então, a gente tem ali uma figura de 3 impostos, um que viram 2 e mais um imposto destacado. Então, por que eu estou trazendo isso que a reforma tributária trouxe? Aí já começa dessa parte, né? Era para ter simplificado, mas a gente vê que não trouxe, de fato, tanta simplificação ainda, né? E, de toda forma, a gente vai, através das leis complementares, que inclusive o governo prometeu apresentá-las na semana que vem, as leis complementares que virão definir as regras, né? As regras do que foi colocado na reforma tributária, que é a emenda à Constituição, né? Então, essas leis complementares vão vir com suas definições, e aí, então, a gente vai saber se vai ficar complicado ou não. Porque as disputas e as brigas judiciais relacionadas a tributo, impostos, todas elas, na verdade, 95% delas são indexadas em leis complementares mal feitas ou mal interpretadas. Então, são essas leis complementares que normalmente os advogados combatem. Então, fala que a lei complementar é inconstitucional porque ela não está de acordo com a emenda à Constituição, com a reforma tributária, ou ela foi mal redigida, ou ela faltou algum atributo legal, feriu algum princípio constitucional, algum princípio na sua criação, ou ela é evada de alguma nulidade. Então, são essas leis complementares que a gente combate, que o advogado combate para proteger o contribuinte. E é agora que a gente vai ver se vai ficar complicado, se vai ficar bom ou ruim para o advogado. Agora, doutor, o senhor falou desse, porque tem um imposto, se eu não me engano, é o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ter uma Câmara, né, que vai definir a distribuição, quanto que o município vai ficar, com quanto vai ficar o Estado, a União. Isso não é uma armadilha para judicializar a questão? Essa vai ser uma situação que também vai ser regulamentada, ela deverá ser regulamentada, seja por lei complementar ou que venha alguma norma em si para regulamentar, porque hoje a gente já, assim, a reforma tributária ainda, como não tem as leis complementares, ainda algumas situações a maioria das situações não foram regulamentadas. Então, eu posso falar que hoje ainda acontece como acontecia antigamente. Então, o ISS, que é um imposto municipal, né, que era um imposto municipal, o que recebia ali ficava, assim, então, no município onde recebeu esse ISS. O IPVA, que é um imposto estadual, ele recebia no estado, então ficava ali naquele estado. Tinha as distribuições e tal, mas ele ficava ali no seu estado. E os impostos federais ficavam, então, na mão da União. Como você bem trouxe, com a reforma tributária, o IVA dual, né? Então, o CBS, o IBS, esses tributos, eles irão todos, pelo menos foi o que foi ventilado na reforma tributária, que eles irão todos para um ente que irá fazer esse controle, então ele definirá a sua distribuição.
O que a gente já sabe é que vai ter uma mudança. A tributação ela vai ser agora onde consome, não onde produz. Qual que é a diferença disso? Então, uma empresa está instalada no estado X e ela faz os produtos e vende para o estado Y. Com o panorama antigo tributário, onde ela produzia, então nesse estado X que ela produzia, ficava ali os impostos, porque os impostos incidiam na produção. Agora os impostos vão incidir na venda final. Então agora os impostos, em regra, vão ficar direcionados por onde tem mais população, onde tem mais consumo. Então, para esse estado Y do meu exemplo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o que a gente tem de panorama da reforma tributária, que quem vai mais receber direcionamento de recebimento de impostos serão as cidades, os estados mais populosos. Então, as regiões mais populosas, em regra, serão mais beneficiadas com imposto, porque essa veio a ideia da reforma tributária, trouxe essa ideia. Mas, ainda assim, a gente não tem a definição de fato de como acontecerá essa distribuição, porque deverá ser feito um conselho federativo, e esse conselho federativo definirá para onde irão os tributos, quem terá direito a benefício fiscal, quem não terá, ele que fará toda essa redistribuição. E ainda assim a gente também não sabe nem quem vai julgar, porque hoje quando a gente tem um problema a nível municipal, a gente recorre dentro do município. Quando a gente tem um problema estadual, a gente recorre dentro do estado. Agora, com esse conselho federativo, que ele tem que ser criado e regulamentado, a gente ainda não sabe e também não falaram como vai ser essa recorribilidade, né? Como que nós vamos recorrer? A gente vai recorrer para a União, a gente vai recorrer para os estados, para os municípios, isso ainda é um pouco nebuloso para todos. Somente através de lei complementar ou do regramento para a gente, de fato, saber como irá acontecer essa distribuição. O que a gente tem hoje é que vai ser concentrado, igual você bem disse, vai ser concentrado no Conselho Federativo e, em regra, vai ser distribuído para os locais mais populosos de maior consumo. A reforma tributária, ela prevê um grande período de transição, de 50 anos. Mas se atrasar essa regulamentação, dessas leis para regulamentar a reforma tributária, isso não pode atrapalhar esse período de transição e automaticamente não pode gerar demandas judiciais? Isso irá gerar se acontecer. Caso o Congresso não cumpra com as suas obrigações legislativas, ou que seja, se eles não fizerem as legislações conforme definido na reforma tributária, na emenda à Constituição, isso acarretará numa demora na transição e numa certa vai trazer uma bagunça em si para tudo que acontecerá posteriormente. E isso sim pode se tornar judicial, porque o contribuinte que se vê lesado por essa demora na confecção da legislação ou estiver fora dos parâmetros que a emenda à Constituição ordenou, ele sim poderá recorrer ao judiciário para que então a lei ela abranja ele de uma forma mais branda e que ele seja abarcado pelo que já tem uma previsão de ser abarcado, que seja mais benéfico. Então sim, se não tiver as leis não forem cumpridas conforme foi definido na Constituição, terá sim um movimento jurídico, né, um movimento judicial nesse sentido. Até para a gente aprofundar mais esse assunto, doutor, nós estamos falando aqui e conversando sobre uma perspectiva dos entes da federação, estados, municípios, etc. Agora, a pergunta que quer se fazer é o seguinte, como o contribuinte comum deve ficar atento a essa reforma tributária? Que cenários em que esse consumidor, esse contribuinte pode ser prejudicado e ele tem que ficar atento? O consumidor terá que ficar atento aos impostos em si, no que tange agora como ficará direcionado para os lugares mais populosos. A gente acredita que terá uma movimentação das empresas. Então, as empresas elas terão que se aproximar mais dos locais mais populosos. Por quê?
porque não terá mais aqueles incentivos fiscais, não terão mais os incentivos fiscais que existiam, existem ainda, né? Enquanto a transição não encerrar, ainda vão existir os incentivos fiscais. Então, essas empresas terão que se movimentar. A empresa que não se movimentar, provavelmente ela irá onerar mais o seu produto. Porque como ela vai ter uma logística que vai ter um custo maior para ela, ela vai onerar o seu produto. E isso influencia no consumidor final. Vamos dizer, igual você trouxe, no consumidor. Na gente, eu sou consumidor também, então nós somos consumidores. Então nós, como consumidores finais, a gente vai ter que ficar atento na subida dos preços. Então você vai ter que então tentar identificar aqueles produtos que você compra. Alguns terão aumento se a empresa não se deslocar então e procurar onde ela tem uma desoneração tributária, ou que a sua logística fica mais em conta para compensar a oneração tributária dela. Se ela não movimentar, ela vai passar assim para o consumidor final. Então a influência da reforma tributária para o consumidor final vai ser essa. Pode ser que tenha um aumento, como pode ser que tenha uma redução. Mas a redução a gente não é tão otimista nesse ponto, porque não teve, de fato, uma desoneração quando se fala da reforma tributária. A reforma tributária ela veio para onerar mais os prestadores de serviço. Então, prestação de serviço, a gente crê aí, a gente tem um panorama que ou o prestador de serviço vai aumentar o valor do seu serviço para pagar o IVA, que ficará mais caro para ele, né? Ou ele então vai para informalidade. Então a gente vê que pode ter muita informalidade, como ele pode então onerar a sua prestação de serviço. Então a gente vê um panorama muito desfavorável na prestação de serviço. O consumidor final pagará mais. Agora, em produtos, a depender da empresa, se ela fizer uma boa leitura do mercado e ela fizer uma boa leitura tributária e de transporte, de venda do produto dela, ela poderá sim ter uma redução no valor final do seu produto, mas aí a empresa tem que ser bem organizada. Então, para o consumidor final, a gente fica nessa perspectiva de aumento, principalmente na prestação de serviço. Doutor, e se ocorrer um aumento da sonegação, mesmo com todo esse esforço da reforma tributária, qual será a saída? A saída, aí a gente tem um mistério, né? Qual que será a saída? Se a gente tiver um aumento dos impostos ou informalidade. A saída para, por exemplo, um prestador de serviço, que antes pagava uma média de ISS de 5%, paga ainda, né, uma média de 5% de ISS. Com a reforma tributária, ele pode ser que suba de 5% para 25% ou 27%. Ou igual eu falei, ou ele vai repassar essa diferença para o consumidor final, ou ele vai diminuir o lucro dele. Então, vamos dizer que ele teve esse aumento de 20% na carga tributária dele. Aí o prestador de serviço ele vai ter duas opções, ou ele vai ter, na verdade, três, né? Duas ideais e uma que eu não incentivo. Ou ele vai aumentar o valor em 20%, o valor do produto dele, da venda do serviço dele, ou ele vai tirar do seu lucro 20%, para não repassar para o consumidor dele. E essas são as duas situações que eu indico. Ele tem que fazer essa leitura, se ele aumenta gradativamente, ou se ele aumenta totalmente os 20%, ou ele deixa de lucrar 20%. Agora, a terceira situação que eu não incentivo é a da informalidade. Pode ser que, então, o prestador de serviço olhe e fale, olha, eu não dou conta de deixar de lucrar 20%. Quando a gente fala de lucrar, às vezes essa margem de 20% não é nem o lucro que ele tem. Então, ele fala, eu não dou conta de trabalhar na minha prestação de serviço e deixar de ganhar esses 20%, porque é meu lucro, por exemplo. Eu lucro 15%. Como é que eu vou deixar de ganhar 20%? Eu vou estar no prejuízo. Eu vou estar pagando para trabalhar. Ou aí ele pode ir para a informalidade, que isso é muito ruim. A informalidade, infelizmente, ela é muito ruim. Então, quanto mais você conseguir agregar no seu negócio, ou você vai ter que reduzir funcionário, ou você vai ter que mudar a sua logística para que você deixe de gastar em outras situações e possa, então, deixar de ganhar aqueles 20%. Ou vai repassar para o consumidor final. Essas são as opções que um empresário tem, o empresário, prestador de serviço, enfim, quem trabalha com produtos. Produtos, assim, que eu falo, produtos de prestação de serviço ou produtos de venda mesmo final.
No caso, o senhor deu o exemplo aí do ISS. Por exemplo, esse novo cálculo de ISS passa a valer a partir de quando? Ele vai ter que ser regulamentado ainda, tem que vir a lei complementar para definir o IVA dual. Após a definição do IVA dual, nós teremos, então, nesse período aí da transição toda, para ele ir sendo aplicado. A partir do momento que o IVA dual começar a ser aplicado, gradativamente vai ser retirado o ISS para começar a ser aplicado o IVA dual. E aí vai entrar o IBS e o CBS, né, o ISS vai estar incluso nessas siglas. E aí ele entrando, a gente vai estar dentro dessa transição. Tem uma transição bem longa, cada imposto, ICMS vai ter um regramento, ISS outro regramento, PIS, COFINS outro regramento, mas que vai passar por toda essa transição, que ela vai ser definida também pelas leis complementares, as suas porcentagens, como que ela vai funcionar de fato. Para a gente terminar, doutor, se tudo der certo, se ocorrer a regulamentação no período correto, em quantos anos o senhor acha que a população começa a viver os primeiros tópicos dessa reforma tributária? A partir do momento que começar a ser aplicado, a gente ali para o meio da transição, o consumidor final já vai começar a sentir, que seja por parte boa ou parte ruim. Porque já vai começando a transição, já vai mudar a forma de pagamento dos impostos. E aí, então, a gente vai conseguir entender se esses impostos eles vão ser de fato negativos, conforme todo mundo vê essa possibilidade, infelizmente, ou se eles serão positivos, né? E aí a gente tem que ser otimista também e pensar que pode ser que essa mudança venha a ter algum ponto positivo futuramente. Mas ele é a partir do meio para o fim que já vai começar a ter influência para o consumidor final, porque já vai estar sendo aplicado o IVA dual. O IVA dual já vai começar a ser aplicado e as empresas, o prestador de serviço já vai deixar então de pagar ISS, ICMS, PIS, COFINS e vai começar a pagar o IVA dual. E aí já vai dar influência no seu produto final. Nós conversamos aqui com o advogado Guilherme de Ferreira, ele que é especialista em direito tributário e diretor adjunto da Comissão de Direito Tributário da OAB de Goiás. Ele conversou conosco a respeito da reforma tributária e os desdobramentos para a sociedade e para você, ouvinte da Rádio Brasil. Doutor, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos encaminhados ao ouvinte da Rádio Brasil. Eu que agradeço e novamente agradeço a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco. Estamos apresentando Brasil Agora. Para conquistar seus objetivos profissionais, conte com uma formação respeitada pelo mercado. Pós-graduação PUC Campinas.